Olá, meu bem, como vai você? Vamos começar uma nova aula. Prepare o seu material, porque a aula de hoje vai ser muito legal. Iremos trabalhar o que é fábula. Você sabe o que é fábula? Então preste bastante atenção para que você possa entender. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, esses estudos indicam que no Oriente Médio, por volta do século V a.C., o próprio nome remete às histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Principais características de uma fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. Como assim, professora? Olha só, os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, nas conversas, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, que é de levar as pessoas a refletir sobre o comportamento em sociedade. Estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, porque está narrando o acontecimento, esses fatos desta história, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima, que é de começo, meio e fim. Vamos entender? Por exemplo, no início, apresentamos as personagens e a situação dessa história. Depois, desenvolvemos o texto de uma forma que as personagens interajam em torno de uma situação. E, por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no texto geralmente, no final do texto. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam, por exemplo, o leão, a força, a coruja, que é a sabedoria, a raposa, a astúcia. E não se esqueça do título também desta fábula. Bom, A Cigarra e a Formiga é uma das fábulas mais famosas e trata do tema da responsabilidade. Você conhece essa fábula? Se não, é importante você pesquisar, ok? Faça esta leitura. Bom, autores de fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo, Fedro de La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Exemplos, temos fábulas bastante conhecidas. A Cigarra e a Formiga, como a professora acabou de citar, A Lebre e a Tartaruga, A Rã e o Touro, A Raposa e o Corvo, O Leão e o Rato. Sei que você já ouviu alguma dessas histórias. Vou contar para você agora a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. É uma fábula de Esopo. Preste bem atenção. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo o que o ratinho precisava. Uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente,
preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu com o seu primo que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que, na cidade, havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás, de lã quente e macia, e grandes espelhos nas paredes, que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas, de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro, sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que chegasse da vida da cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. E esta história de um rato feliz eu te conto, tal como me contaram a mim. Muito legal, não é? O que a fábula nos ensina? Trata-se de relatos curtos, tanto em verso como em prosa, cujos personagens principais podem ser animais ou objetos inanimados que apresentam características humanas, como eu falei. A intenção da fábula é ensinar, educar e aprender. Por isso, todas encerram com uma moral da história. E qual é a moral da história que acabamos de ler? A moral da nossa história, o rato do campo e da cidade, significa: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigo e preocupações. Muito legal, não é? Agora é o momento e hora da atividade. Vamos praticar o que acabamos de aprender. Beijocas da sua professora e até a próxima aula.